No Vida e Teologia de hoje, a reforma protestante era necessária. Nós precisávamos de uma reforma. A igreja do século XVI precisava urgentemente dela. A espiritualidade da igreja estava morta, corrompida. A Bíblia era um livro fechado para o povo que era dominada por sua ignorância. Por isso, o evangelho foi abandonado, pior, pervertido. A santidade e a pureza da igreja estava abandonada. A putrefação nauseante das tradições de invenção humana cobria o Papa e o sacerdócio. A corrupção da impiedade contaminou todo o dogma da igreja e sua prática. Esta era a realidade da igreja do século XVI. Vivia uma crise séria, teológica, doutrinária e institucional. Toda a sua estrutura estava corrompida. Após o fim das perseguições pelo cristianismo até o século IV, com a conversão do imperador romano Constantino, que se autodeclarou cristão por volta do ano de 313, a igreja passou fortemente a ser influenciada pelo Estado. Com isso, ela passou a ter liberdade de culto, passa a receber recursos para a construção de templo, o clero passa a ser remunerado e mantido pelo próprio Estado, o Império Romano. A igreja passa a participar do poder administrativo do Império, torna-se aliado do Império Romano e deixa de exercer a sua função e o seu chamado profético dentro e fora da igreja. Agora, o Estado passa a beneficiá-la. Disputas de poder provocam a institucionalização da igreja, com estrutura hierárquica sustentada na figura papal e no clericalismo de bispos e sacerdotes. Cria-se então a figura do Papa, como representante de Cristo na Terra. Como o cristianismo se tornou uma religião do Estado, principalmente do imperador, as pessoas passam a aderir ao cristianismo por conivência e status. Passou a ser chique dizer que era da religião do imperador. As pessoas deixaram de pertencer à igreja por conversão ou por arrependimento de seus pecados. A igreja então passa a praticar a venda de indulgências, sincretismo religioso, práticas de magia, idolatria, fetiches milagrosos como relíquias sagradas, passam a viver um cristianismo folclórico arraigado em imaginários sincréticos com fortes raízes fincadas em elementos de magia. A igreja perdeu a sua identidade, sua teologia e sua doutrina. Diante deste quadro religioso, começaram a surgir os movimentos de reforma dentro da própria igreja, como por exemplo os pré-reformadores, que prepararam o caminho para a reforma protestante, então executada no século XVI. É neste cenário que surge um personagem chamado Martinho Lutero, que nasceu em 1483. É importante dizermos que Lutero não foi o único personagem da reforma protestante, e nem conduziu o movimento da reforma da igreja sozinho. Com ele, destacaram-se Thomas Manzer, Melanchthon, Zwinglio, João Calvino, John Knox e muitos outros. Lutero tornou-se monge agostiniano. No monastério, se viu arrastado à procura pela aceitação de Deus através das obras. Era uma mistura do medo com sua luta pessoal por aceitação junto a Deus. Em 1517, surgiu um personagem, um dominicano itinerante chamado John Tetzel. Começou então a vender indulgências nas proximidades de Wittenberg, oferecendo perdão dos pecados. Os cidadãos podiam então comprar da igreja uma carta supostamente que os livrava do purgatório, um ente querido que já havia morrido. Roma se beneficiou disso, desta prática nefasta. Neste caso, a arrecadação visava ajudar o Papa Leão X a pagar as despesas da nova Basílica de São Pedro, lá em Roma. A oferta de Tetzel era: assim que a moeda soar no fundo do cofre, a alma voa para o purgatório. Os abusos provocados pela Igreja Católica encheu então Lutero de coragem, e ele determinou que deveria haver um debate público sobre esta questão. Foi então
que em 31 de outubro de 1517, há 502 anos, véspera do dia de Todos os Santos no calendário católico, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, uma lista de 95 teses acerca das indulgências, ou debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Nestas teses, Lutero apontava os desvios teológicos, doutrinários e institucionais que a igreja estava cometendo. Fato este que implicaria então, posteriormente, em sua expulsão e excomunhão da igreja. Lutero foi fortemente perseguido. Precisou refugiar-se em um castelo por aproximadamente 10 anos. Apesar de não ter a sua intenção de deixar a igreja, acabou sendo excomungado pelo Papa. Assim surgiu o protestantismo. Estes fatos desencadearam todo o processo da Reforma Protestante, liderado não apenas por Lutero, mas também por Thomas Manzer, por Melanchthon, por Zwinglio, João Calvino, John Knox e muitos outros. A Reforma Protestante trouxe a igreja de volta para a centralidade das Escrituras, para as verdadeiras verdades que libertam o pecador, onde a história não está solta ao acaso, mas sim debaixo da intervenção e da soberania de Deus, que nos conduz diante do seu eterno propósito. A partir de então, a igreja retoma o seu caráter profético, e o que ocorre é um retorno da igreja aos princípios que marcaram a sua identidade. A reforma foi a redescoberta do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e suas ações refletiu-se nas igrejas, nas nações e em toda a civilização ocidental. Tornou-se um marco de profundas mudanças religiosas, políticas, socioeconômicas e culturais. As bases da pregação da reforma dos reformadores eram afirmar só a fé, só a Escritura e só a graça. Foi nisto que Lutero enfatizou, que a justificação e o perdão dos pecados não podem ser alcançados mediante a prática de boas obras ou atos meritórios, que não o sacrifício de Cristo na cruz, concedido graciosamente por Deus, tão somente pela fé, sem nenhuma mediação sacramental ou institucional. Outro impacto foi a devolução da Bíblia aos leigos, cuja leitura estava até então restrita ao clero. Uma igreja que abandona as Escrituras, a fé em Cristo somente, esquecendo-se das doutrinas da graça, torna-se morta moralmente e espiritualmente. Nós precisamos manter viva a mensagem da reforma, que somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus a glória, pois só assim a igreja se manterá de pé. Como dizia Martinho Lutero, crux sola nostra teologia. Somente a cruz é nossa teologia. Que Deus abençoe e que você mantenha viva a mensagem da reforma